Existe algo acontecendo neste exato momento que pode mudar completamente a sua realidade financeira. E a maioria das pessoas nem percebe. Enquanto você assiste a este vídeo, existe uma movimentação invisível acontecendo nos bastidores da sua vida. Algo está sendo reorganizado. Algo está sendo alinhado. Algo está sendo preparado. Talvez você tenha passado semanas, meses, ou até anos tentando entender de onde virá o dinheiro que você tanto precisa. Talvez tenha feito contas, tentado novas estratégias, buscado respostas em todos os lugares, e mesmo assim, a sensação era sempre a mesma. Como se nada estivesse acontecendo, como se tudo estivesse parado. Mas e se eu dissesse que a pergunta mais importante não é de onde o dinheiro virá, mas se você está preparado para recebê-lo quando ele chegar? Porque existe uma verdade que Florence Scovel Shinn ensinava repetidamente. O suprimento nunca nasce primeiro no mundo físico. Ele nasce primeiro no invisível. Primeiro surge como uma ideia, depois como uma oportunidade, depois como uma conexão, depois como uma porta que se abre, e somente então aparece como resultado visível. O problema é que muitas pessoas desistem justamente quando a movimentação invisível está começando. Elas olham para a conta bancária, olham para os boletos, olham para as circunstâncias e concluem que nada mudou. Mas o invisível não precisa da sua permissão para trabalhar. Enquanto você dorme, ele trabalha. Enquanto você espera, ele trabalha. Enquanto você acredita que nada está acontecendo, ele continua trabalhando. E talvez seja exatamente por isso que você foi conduzido até esta mensagem hoje. Porque existe uma diferença enorme entre quem corre atrás do dinheiro e quem aprende a entrar no fluxo que atrai o dinheiro. Hoje, você participará de uma oração diferente. Uma oração que não implora. Uma oração que não nasce do medo. Uma oração que não reforça a falta. Mas uma oração que reconhece aquilo que já está sendo preparado para você. Uma oração que desperta a consciência da abundância. Uma oração que abre espaço para receber. Porque quando a consciência muda, o fluxo muda. Quando a expectativa muda, os resultados mudam. E quando você para de viver esperando a escassez, a prosperidade finalmente encontra um caminho para chegar até você. Então, antes de continuarmos, faça um ato simples, mas poderoso. Escreva agora nos comentários: eu recebo o fluxo infinito da abundância. Escreva como um decreto. Escreva como alguém que está abrindo as portas para um novo ciclo financeiro. E permaneça até o final. Porque daqui a pouco faremos uma oração especial inspirada nos ensinamentos de Florence Scovel Shinn, que pode transformar a maneira como você se relaciona com o dinheiro, com as oportunidades e com a abundância. E talvez, ao terminar este vídeo, você já não seja a mesma pessoa que começou a assisti-lo. Se este vídeo apareceu para você hoje, permita-me fazer uma pergunta. E se isso não for coincidência? E se, entre milhões de vídeos disponíveis neste exato momento, esta mensagem encontrou você porque precisava encontrá-lo? Pense nisso por alguns segundos. Quantas vezes você abriu seu celular sem intenção alguma e acabou encontrando exatamente a mensagem que precisava ouvir? Quantas vezes uma frase apareceu no momento certo? Quantas vezes uma resposta chegou quando você já estava quase desistindo? Talvez este seja um desses momentos. Talvez exista uma razão maior para você estar aqui. Porque existem períodos da vida em que a alma parece ser conduzida para determinados ensinamentos, para determinadas palavras, para determinadas verdades. E muitas vezes isso acontece quando estamos prestes a entrar em uma nova fase. Talvez você tenha chegado até aqui carregando preocupações que ninguém conhece. Talvez existam contas esperando uma solução. Talvez exista um sonho que você deseja realizar há muito tempo. Talvez exista um peso financeiro que vem acompanhando seus dias e roubando sua tranquilidade. E se esse for o seu caso, saiba de uma coisa: você não está sozinho.
Milhares de pessoas vivem exatamente assim. Acordam pensando em dinheiro, passam o dia pensando em dinheiro, dormem pensando em dinheiro, mas raramente param para observar algo fundamental. O problema quase nunca é apenas a falta de dinheiro. O problema é a consciência da falta. Florence Scovel Shinn ensinava que aquilo que domina nossa consciência acaba dominando nossa experiência. E isso muda tudo. Porque se uma pessoa vive pensando constantemente na escassez, ela passa a enxergar obstáculos em todos os lugares. Ela espera dificuldades, ela espera atrasos, ela espera perdas e, sem perceber, começa a fortalecer exatamente aquilo que deseja evitar. Mas quando a consciência muda, tudo começa a mudar junto. Quando a expectativa muda, novos caminhos começam a surgir. Quando a visão interna muda, a realidade externa começa a responder. Florence costumava ensinar que o suprimento é uma ideia divina, uma expressão natural do bem, algo que existe antes mesmo de aparecer no mundo físico. Isso significa que a abundância não começa na conta bancária. Ela começa na mente. Ela começa na expectativa. Ela começa na capacidade de acreditar que existe mais disponível para você do que seus olhos conseguem enxergar neste momento. E talvez seja exatamente isso que sua alma precisava lembrar hoje. Você não foi criado para viver em permanente estado de luta. Você não nasceu para viver perseguindo a sobrevivência. Você não foi destinado a passar a vida inteira preocupado com o próximo boleto, com a próxima conta ou com o próximo problema. Existe algo maior dentro de você. Existe uma capacidade de prosperar que talvez tenha ficado adormecida por muito tempo. Mas ela continua aí, esperando ser despertada, esperando ser reconhecida, esperando ser ativada. Por isso, durante este vídeo, faça algo diferente. Por alguns minutos, suspenda suas dúvidas, suspenda seus medos, suspenda a necessidade de entender tudo racionalmente. Apenas permita-se ouvir, permita-se receber, permita-se considerar a possibilidade de que a vida pode ser mais generosa do que você imagina. Porque quando uma nova ideia entra na mente, uma nova realidade começa a ser construída. Quando uma nova crença é aceita, novos resultados começam a surgir, e quando você decide confiar mais na abundância do que na escassez, algo poderoso começa a acontecer. O fluxo começa a encontrar espaço, as portas começam a se alinhar, as oportunidades começam a aparecer, e aquilo que parecia distante começa lentamente a caminhar em sua direção. Continue comigo, porque no próximo momento vamos falar sobre um dos conceitos mais poderosos dos ensinamentos de Florence Scovel Shinn. A existência de uma conta invisível da abundância, uma fonte de suprimento que não depende das circunstâncias e que pode mudar completamente a forma como você enxerga sua vida financeira a partir de hoje. Agora, eu quero que você imagine algo por um instante. Imagine que existe uma conta ligada ao seu nome. Mas não estou falando de uma conta bancária. Não estou falando de uma aplicação financeira. Não estou falando de nada que possa ser visto com os olhos. Estou falando de uma conta invisível, uma conta espiritual, uma conta conectada diretamente à fonte de todo suprimento. Parece uma ideia incomum para a mente lógica, mas acompanhe este raciocínio. Toda realização que existe no mundo físico nasceu primeiro em um lugar invisível. Antes de uma casa ser construída, ela existiu como uma ideia. Antes de uma empresa prosperar, ela existiu como uma visão. Antes de uma oportunidade aparecer, ela existiu como uma possibilidade. Tudo nasce duas vezes, primeiro no invisível, depois no visível. Florence Scovel Shinn compreendia profundamente esse princípio. Ela ensinava que o bem preparado para cada pessoa já existe antes mesmo de se manifestar. Em outras palavras, existe um suprimento reservado para você que ainda não apareceu completamente diante dos seus olhos. E talvez o maior erro seja acreditar que sua única fonte de prosperidade é aquilo que você consegue ver hoje. Seu emprego não é a fonte. Seu negócio não é a fonte.
Seu salário não é a fonte. Sua conta bancária não é a fonte. Tudo isso são apenas canais. A fonte verdadeira está além das circunstâncias. E quando você entende isso, algo muda dentro de você. Porque a ansiedade começa a perder força. O medo começa a perder força. A sensação de escassez começa a perder força. Você deixa de olhar para os recursos limitados do momento e começa a olhar para a abundância ilimitada da fonte. Pense por um instante. Quantas vezes soluções surgiram de lugares completamente inesperados? Quantas vezes uma porta se abriu quando tudo parecia fechado? Quantas vezes uma ajuda apareceu no momento exato? Quantas vezes uma oportunidade surgiu sem que você pudesse prever? Isso acontece porque a vida possui infinitos caminhos para entregar aquilo que lhe pertence. Mas quando a mente fica fixada apenas em uma única possibilidade, ela deixa de perceber todos os outros caminhos disponíveis. Por isso Florence ensinava a confiar, não em circunstâncias, mas no suprimento invisível, não em pessoas, mas na fonte, não no que está acontecendo agora, mas naquilo que está sendo preparado. Talvez neste exato momento exista uma oportunidade caminhando em sua direção. Talvez exista uma conexão prestes a acontecer. Talvez exista uma resposta sendo organizada. Talvez exista uma porta que você ainda não consegue enxergar, mas que já está sendo preparada. E é por isso que você não deve medir sua vida apenas pelo que vê neste instante, porque aquilo que você vê hoje é apenas uma pequena parte da realidade. Existe muito mais acontecendo nos bastidores, muito mais sendo alinhado, muito mais sendo organizado, muito mais sendo preparado. Agora respire profundamente e permita que estas palavras desçam ao seu coração. Repita mentalmente comigo: minha fonte é infinita. Mais uma vez, minha fonte é infinita. Repita: meu suprimento é constante. Novamente: meu suprimento é constante. Agora diga: o bem está vindo ao meu encontro. Mais uma vez: o bem está vindo ao meu encontro. Sinta cada frase, não apenas como palavras, mas como uma nova forma de enxergar sua realidade. Porque aquilo que você alimenta em sua consciência começa a crescer. E quanto mais você fortalece a consciência do suprimento, menos espaço sobra para a consciência da falta. Feche os olhos por alguns segundos, se puder. Imagine uma luz dourada descendo sobre sua vida. Imagine essa luz envolvendo suas finanças, seus projetos, seus sonhos, suas oportunidades. Imagine essa luz preenchendo tudo aquilo que antes parecia vazio, tudo aquilo que antes parecia bloqueado, tudo aquilo que antes parecia impossível. Permaneça nesse sentimento, permaneça nessa certeza, porque existe algo que a maioria das pessoas ainda não compreendeu. A abundância não começa quando o dinheiro chega. A abundância começa quando a consciência muda. E no próximo momento, vamos falar sobre um dos maiores bloqueios que impedem essa abundância de fluir. Um hábito tão comum que milhões de pessoas o praticam todos os dias sem perceber. E que pode estar fechando portas invisíveis em suas vidas neste exato momento. Agora que você compreendeu a ideia da conta invisível da abundância, chegou o momento de falar sobre algo que poucas pessoas percebem. Algo simples, algo aparentemente inofensivo, mas que pode estar bloqueando o fluxo financeiro há muito tempo. Existe uma frase que milhões de pessoas repetem todos os dias, sem pensar, sem perceber, sem imaginar o impacto que ela produz. A frase é: eu não tenho. Observe como ela aparece constantemente. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho oportunidades. Eu não tenho sorte. Eu não tenho condições. Eu não tenho como resolver isso. À primeira vista, parece apenas uma descrição da realidade. Mas Florence Scovel Shinn ensinava que as palavras possuem poder criativo. As palavras não descrevem apenas a vida. Elas ajudam a moldá-la. Porque toda palavra carrega uma direção. Toda palavra carrega uma expectativa. Toda palavra carrega uma energia. E aquilo que você repete continuamente começa a se fixar em sua consciência.
Imagine alguém que passa anos dizendo: nada dá certo para mim. O que acontece? Sua mente começa a procurar provas para confirmar essa crença. Ela passa a notar mais os fracassos do que as oportunidades, mais os obstáculos do que as soluções, mais os problemas do que as possibilidades. Sem perceber, essa pessoa começa a viver dentro daquilo que repete. Agora pense em quantas vezes você ouviu pessoas dizendo: o dinheiro some, o dinheiro nunca fica. Tudo está difícil, está cada vez pior. O mundo está impossível. Essas frases parecem inofensivas, mas quando são repetidas diariamente, tornam-se decretos silenciosos, e aquilo que é decretado repetidamente ganha força. Por isso, Florence orientava seus alunos a vigiar as palavras. Não por superstição, mas porque as palavras revelam aquilo que estamos aceitando como verdade. E aquilo que aceitamos internamente tende a se manifestar externamente. Talvez você esteja percebendo algo agora. Talvez existam frases que você mesmo vem repetindo há anos. Frases aprendidas na infância, frases ouvidas da família, frases absorvidas da sociedade, ideias que foram entrando silenciosamente na mente até parecerem verdades absolutas. Mas hoje, você pode começar uma mudança simples, uma mudança poderosa, uma mudança que começa pela linguagem. A partir deste momento, quando surgir a vontade de dizer, eu não tenho, experimente substituir por, estou recebendo. Quando surgir a vontade de dizer, nada acontece, substitua por, tudo está se movendo a meu favor. Quando surgir o impulso de dizer, não existe saída, diga, uma solução perfeita está sendo preparada. Quando surgir o pensamento, não consigo, troque por, o caminho está se abrindo diante de mim. Percebe a diferença? Não se trata de fingir. Não se trata de ignorar a realidade. Trata-se de escolher conscientemente qual realidade você está fortalecendo. Porque aquilo que você alimenta cresce. Se você alimenta a falta, a percepção da falta cresce. Se você alimenta o medo, a percepção do medo cresce. Mas se você alimenta a expectativa do bem, a percepção das oportunidades começa a crescer também. E aqui existe algo muito importante. A abundância não responde apenas às necessidades. Ela responde à expectativa. Observe uma pessoa que vive esperando dificuldades. Ela sempre encontra motivos para confirmar suas expectativas. Agora observe uma pessoa que espera soluções. Ela começa a perceber portas que antes passavam despercebidas. Começa a enxergar oportunidades que antes ignorava. Começa a agir de maneira diferente. E por agir diferente, cria resultados diferentes. É por isso que Florence dizia que devemos falar apenas aquilo que desejamos ver manifestado, porque cada palavra é uma semente, e toda semente produz uma colheita. Neste momento, quero que você faça um pequeno exercício. Respire profundamente e repita mentalmente comigo: eu libero toda linguagem de escassez. Mais uma vez. Eu libero toda linguagem de escassez. Agora diga: eu escolho palavras de prosperidade. Novamente, eu escolho palavras de prosperidade. E por fim, tudo está se movendo a meu favor. Sinta essas palavras. Permita que elas ocupem o espaço onde antes existiam preocupações. Permita que elas substituam antigos padrões. Porque uma nova realidade começa quando uma nova linguagem começa. E no próximo momento vamos dar um passo ainda mais profundo. Vamos falar sobre quem você realmente é. Porque existe uma identidade escondida sob anos de limitações, medos e crenças antigas. Uma identidade que Florence Scovel Shinn considerava essencial para a manifestação da prosperidade. A identidade de alguém que não está tentando atrair abundância, mas que já nasceu conectado a ela. Chegamos agora a um dos pontos mais importantes deste vídeo, porque talvez o maior obstáculo entre você e a prosperidade não seja a falta de dinheiro. Talvez não sejam as circunstâncias. Talvez não seja o mercado. Talvez não sejam as oportunidades.
talvez o maior obstáculo, seja a forma como você aprendeu a enxergar a si mesmo. Pense por um instante. Quem você acredita ser quando pensa em dinheiro? Você se vê como alguém que luta constantemente para sobreviver? Como alguém que precisa correr atrás de tudo? Como alguém que sempre recebe menos do que merece? Como alguém que vive tentando alcançar uma abundância que parece pertencer apenas aos outros? Se for assim, saiba que você não está sozinho. A maioria das pessoas foi treinada para construir uma identidade baseada na escassez. Desde cedo, aprendemos a nos definir pelas limitações, pelas dificuldades, pelos fracassos, pelos momentos em que algo não deu certo, e pouco a pouco começamos a acreditar que somos essas experiências. Mas Florence Scovel Shinn ensinava algo completamente diferente. Ela dizia que a verdadeira prosperidade não começa quando você recebe mais dinheiro. Ela começa quando você reconhece quem realmente é. Porque existe uma enorme diferença entre dizer, eu quero prosperar, e dizer, eu sou uma expressão da prosperidade divina. A primeira frase fala de algo distante. A segunda fala de algo presente. A primeira coloca a abundância fora de você. A segunda reconhece a abundância dentro de você. E essa diferença muda tudo, porque a vida tende a confirmar aquilo que acreditamos ser. Se alguém acredita profundamente que nasceu para sofrer, encontrará motivos para confirmar essa crença. Se alguém acredita que nunca terá oportunidades, passará a enxergar o mundo através dessa lente. Mas quando uma pessoa começa a reconhecer sua identidade verdadeira, uma transformação silenciosa acontece. Ela deixa de agir como alguém que implora e começa a agir como alguém que recebe. Ela deixa de viver perseguindo e começa a viver permitindo. Ela deixa de enxergar a vida como um campo de batalha e passa a enxergá-la como um fluxo. Talvez você nunca tenha pensado dessa forma, mas permita-se considerar esta possibilidade. E se a abundância não fosse algo que você precisa conquistar? E se fosse algo que você precisa reconhecer? E se aquilo que você procura já estivesse procurando você também? Florence ensinava que somos herdeiros do bem divino, que fomos criados para expressar crescimento, expansão, alegria, realização, não para viver permanentemente limitados pelo medo. Por isso, neste momento, quero que você abandone por alguns instantes todas as histórias que contou a si mesmo sobre falta. Todas as vezes em que acreditou não ser capaz. Todas as vezes em que pensou que não era suficiente. Todas as vezes em que concluiu que a prosperidade era para outras pessoas, porque nada disso define quem você realmente é. Sua essência é maior do que qualquer dificuldade temporária. Sua essência é maior do que qualquer desafio financeiro. Sua essência é maior do que qualquer número que aparece em uma conta bancária. Você não é o saldo atual. Você não é os obstáculos atuais. Você não é as circunstâncias atuais. Você é consciência. Você é potencial. Você é uma expressão viva da abundância da fonte. Respire profundamente e permita que estas palavras encontrem espaço dentro de você. Repita mentalmente comigo. Eu sou sustentado por fontes visíveis e invisíveis. Mais uma vez. Eu sou sustentado por fontes visíveis e invisíveis. Agora diga, o dinheiro me encontra naturalmente. Novamente, o dinheiro me encontra naturalmente. Repita, minha vida é um canal de prosperidade. Mais uma vez, minha vida é um canal de prosperidade. Agora declare, minha conta transborda porque minha consciência transborda. Sinta o peso dessas palavras. Ou melhor, sinta a leveza delas, porque você não está falando sobre algo que espera receber um dia. Você está falando sobre quem escolhe ser a partir de agora. E quanto mais você fortalece essa identidade, menos poder as antigas crenças possuem, menos força os velhos medos exercem, menos espaço a escassez encontra dentro de você. A prosperidade não é apenas uma condição financeira, ela é uma identidade, uma forma de pensar, uma forma de sentir, uma forma de caminhar pela vida.
E quando essa identidade começa a despertar, os resultados externos começam a acompanhar essa transformação. Mas existe algo ainda mais interessante. Antes das grandes mudanças acontecerem no mundo físico, muitas pessoas começam a perceber sinais, pequenas confirmações, pequenas sincronicidades. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Porque talvez você já esteja recebendo sinais de que uma nova fase financeira está se aproximando. Sem sequer ter percebido, existe algo curioso que acontece antes das grandes mudanças da vida. Elas quase nunca chegam de forma repentina, quase nunca surgem sem aviso. Na maioria das vezes, elas são precedidas por sinais, pequenos sinais, sutilezas que muitas pessoas ignoram, mas que, para quem está atento, funcionam como anúncios silenciosos de uma nova fase. Talvez você já tenha vivido isso antes. Talvez tenha passado por um período em que algo parecia diferente, sem motivo aparente, sem explicação lógica. Mas havia uma sensação de que algo estava prestes a acontecer. Uma inquietação, uma expectativa, uma impressão de que a vida estava se reorganizando. E então, algum tempo depois, uma mudança aconteceu. Uma porta se abriu. Uma oportunidade apareceu. Uma resposta chegou. Florence Scovel Shinn falava frequentemente sobre esse princípio. Ela ensinava que a manifestação começa muito antes de se tornar visível. Primeiro, existe um movimento interno. Primeiro, existe uma mudança na consciência. Primeiro, existe uma preparação. E somente depois os resultados começam a aparecer no mundo físico. Por isso quero fazer uma pergunta. Será que você está vivendo exatamente esse momento agora? Observe os últimos dias. Observe as últimas semanas. Você tem percebido mais mensagens sobre prosperidade? Mais conteúdos sobre abundância? Mais conversas relacionadas a mudanças? Mais ideias surgindo na sua mente? Mais desejo de transformar sua vida? Talvez isso não seja acaso. Talvez seja um sinal. Porque muitas vezes a vida começa a chamar nossa atenção antes de abrir uma nova porta. É como se uma preparação estivesse acontecendo. Como se a mente estivesse sendo treinada para reconhecer aquilo que antes não conseguia enxergar. Talvez você tenha sentido uma vontade maior de mudar. Talvez tenha sentido que não consegue mais aceitar certas limitações. Talvez exista dentro de você uma certeza silenciosa de que nasceu para algo maior. Se isso está acontecendo, não ignore. Porque toda expansão começa com uma inquietação. Toda transformação começa com um desconforto. Toda nova fase começa quando a antiga já não consegue mais conter quem você está se tornando. E aqui existe algo importante. Muitas pessoas interpretam esse período de transição de maneira errada. Quando sentem inquietação, acreditam que algo está dando errado. Quando sentem insatisfação, acreditam que perderam o rumo. Quando sentem o desejo de mudar, acreditam que estão sendo ingratas pelo que já possuem. Mas frequentemente acontece exatamente o contrário. A inquietação surge porque sua consciência está crescendo. O desconforto surge porque você não cabe mais nas antigas limitações. O desejo de transformação surge porque uma nova versão de você está tentando nascer. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo agora. Talvez sua alma esteja tentando conduzi-lo para um novo nível de prosperidade, um novo nível de confiança, um novo nível de abundância. Mas para que isso aconteça, você precisa parar de olhar apenas para o que ainda não aconteceu e começar a perceber aquilo que já começou a mudar dentro de você. Porque a verdadeira virada financeira começa internamente. Ela começa quando você deixa de se identificar com a falta. Ela começa quando você para de consultar o medo como se ele fosse uma autoridade. Ela começa quando você escolhe acreditar mais na fonte do que nas circunstâncias. E nesse instante, uma nova frequência começa a ser emitida. Uma frequência de confiança, uma frequência de expectativa, uma frequência de abertura. E a vida responde a essa mudança. As oportunidades começam a aparecer. As conexões começam a surgir. As ideias começam a chegar. Os caminhos começam a se revelar. Nem sempre de uma vez.
nem sempre da forma que você imaginava, mas começam. Por isso, se existe algo que você deve fazer hoje, é permanecer atento. Permaneça receptivo, permaneça disponível, permaneça aberto para aquilo que está sendo preparado, porque talvez o ponto de virada que você espera não esteja distante. Talvez ele já tenha começado. Talvez a razão pela qual você está ouvindo estas palavras seja justamente porque a mudança já foi colocada em movimento. E quanto mais você confia, mais você percebe. Quanto mais você percebe, mais você recebe. Agora quero conduzir você para uma experiência ainda mais profunda. Uma experiência que Florence considerava uma das ferramentas mais poderosas para alinhar a mente com a abundância. Nos próximos minutos, vamos visualizar juntos a realidade que você deseja viver. Vamos criar uma imagem tão clara em sua consciência, que sua mente começará a tratá-la como uma possibilidade real, porque aquilo que a mente aceita com emoção começa a encontrar caminhos para se manifestar. E é exatamente isso que faremos agora. Agora chegou um dos momentos mais importantes deste vídeo, porque não basta apenas ouvir sobre abundância. É preciso sentir a abundância. É preciso experimentar a prosperidade internamente antes de reconhecê-la externamente. Florence Scovel Shinn ensinava que a imaginação é uma ponte poderosa entre o invisível e o visível. Aquilo que você aceita emocionalmente dentro de si começa a encontrar formas de se expressar em sua realidade. Por isso, durante os próximos minutos, permita-se participar desta visualização. Se puder, feche os olhos. Se não puder, apenas relaxe e acompanhe com a mente. Respire lenta e profundamente. Inspire, expire. Mais uma vez. Inspire paz. Expire preocupação. Inspire confiança. Expire medo. Permita que seus ombros relaxem. Permita que sua mente desacelere. Permita que seu coração se torne receptivo. Agora imagine que você está começando um novo dia. Um dia comum. Um dia aparentemente normal. Você pega seu celular, olha para a tela e percebe uma notificação. Uma notícia positiva, algo que você estava esperando. Algo que faz seu coração se encher de esperança. Você sorri, respira aliviado, mas o dia continua. E algum tempo depois surge outra notificação. Outra oportunidade. Outra confirmação. Outra porta se abrindo. Agora imagine que essas oportunidades começam a se multiplicar. Pessoas certas entrando em sua vida. Ideias surgindo com clareza. Projetos avançando. Soluções aparecendo. Caminhos se revelando. Tudo fluindo de maneira natural. Sem esforço excessivo. Sem luta constante. Sem aquela sensação de estar empurrando a vida o tempo inteiro. Agora visualize sua conta bancária. Observe os números, veja-os crescendo, veja-os aumentando, veja-os refletindo a prosperidade que você está permitindo entrar. Não se preocupe com valores específicos, apenas observe a sensação de tranquilidade, a sensação de segurança, a sensação de saber que existe mais do que suficiente. Respire profundamente e permita-se sentir esse momento. Como seria acordar sem preocupação financeira? Como seria olhar para o futuro com confiança? Como seria saber que suas necessidades estão sendo atendidas? Como seria viver sem o peso constante da escassez? Sinta isso agora. Sinta o alívio. Sinta a paz. Sinta a gratidão. Agora vá além. Visualize-se realizando algo importante para você. Talvez seja quitar uma dívida. Talvez seja ajudar alguém que ama. Talvez seja investir em um sonho. Talvez seja viajar. Talvez seja começar um projeto. Talvez seja simplesmente viver com mais serenidade. Observe os detalhes. Observe as emoções. Observe a alegria desse momento. Porque a prosperidade verdadeira não é apenas acumular dinheiro. É experimentar liberdade. É experimentar segurança. É experimentar expansão. Agora imagine que sua vida financeira se tornou um canal através do qual o bem flui. Você recebe. Você cresce. Você prospera e também compartilha. Também abençoa. Também contribui.
porque quanto mais o bem circula, mais ele se multiplica. Respire novamente e repita mentalmente comigo: existe mais do que suficiente para mim. Mais uma vez, existe mais do que suficiente para mim. Agora diga: eu recebo com alegria. Novamente, eu recebo com alegria. Repita: eu prospero para abençoar. Mais uma vez, eu prospero para abençoar. Agora declare: minha vida está aberta para novas oportunidades. Sinta cada palavra. Sinta cada emoção. Permita que essa sensação ocupe seu coração, porque existe algo que Florence compreendia profundamente. A emoção é a linguagem da manifestação. Aquilo que você sente repetidamente começa a moldar aquilo que você percebe. E aquilo que você percebe influencia aquilo que você cria. Por isso, permaneça por alguns instantes nessa frequência. Na frequência da gratidão, na frequência da confiança, na frequência da abundância, como se aquilo que você deseja já estivesse a caminho, como se as portas já estivessem se abrindo, como se a vida já estivesse organizando tudo a seu favor. Porque talvez esteja. Talvez mais coisas estejam acontecendo nos bastidores do que você imagina. Talvez respostas estejam se aproximando. Talvez oportunidades estejam se formando. Talvez a abundância que você busca já tenha iniciado sua jornada em sua direção. E agora, depois de preparar sua mente e seu coração para receber, chegou o momento mais especial deste vídeo, o momento da oração. Uma oração inspirada nos ensinamentos de Florence Scovel Shinn para reconhecer o suprimento infinito, liberar toda a consciência de escassez e abrir espaço para que a abundância flua livremente em sua vida. Respire profundamente, abra o coração e participe desta oração com toda a sua presença. Agora, encontre uma posição confortável. Se puder, feche os olhos. Afaste-se por alguns instantes das preocupações, dos números, das cobranças e de tudo aquilo que tentou ocupar sua mente hoje. Este é um momento sagrado, um momento de conexão, um momento de reconhecimento. Não estamos aqui para implorar, não estamos aqui para convencer a fonte a nos abençoar. Estamos aqui para lembrar uma verdade que talvez tenha sido esquecida por algum tempo. A verdade de que existe um suprimento infinito disponível para nós. Respire profundamente e permita que cada palavra desta oração encontre espaço dentro do seu coração. Vamos orar. Pai Divino, neste momento de silêncio e receptividade, eu reconheço Tua presença abundante em minha vida. Reconheço que Tu és a fonte de todo o bem, a fonte de toda a provisão, a fonte de toda a oportunidade, a fonte de toda a prosperidade. Reconheço que o Teu suprimento é infinito, que os Teus recursos são inesgotáveis, que a Tua abundância não conhece limites. Hoje, abandono a ilusão da escassez. Abandono a crença de que estou sozinho. Abandono o medo de não ter o suficiente. Abandono toda a preocupação que tentei carregar por tanto tempo. Entrego agora toda a ansiedade relacionada ao dinheiro, toda a insegurança, toda a sensação de falta, toda a memória de perdas, toda a crença de limitação. Eu libero, eu entrego, eu deixo partir. E no lugar dessas antigas ideias, escolho aceitar uma nova verdade. A verdade de que sou sustentado pela abundância divina. A verdade de que existe provisão perfeita para cada necessidade legítima da minha vida. A verdade de que aquilo que me pertence por direito divino já está encontrando o caminho até mim. Pai Divino, abre meus olhos para reconhecer as oportunidades que já estão diante de mim. Abre minha mente para receber ideias inspiradas. Abre meu coração para confiar no processo da vida. Que eu não seja guiado pelo medo. Que eu não seja guiado pela dúvida. Que eu não seja guiado pelas aparências. Que eu seja guiado pela confiança. Que eu seja guiado pela fé. Que eu seja guiado pela certeza de que tudo está cooperando para o meu bem maior. Neste momento, eu reconheço que portas perfeitas estão se abrindo.
Reconheço que caminhos perfeitos estão surgindo. Reconheço que conexões perfeitas estão sendo alinhadas. Reconheço que respostas perfeitas estão chegando. Mesmo quando meus olhos ainda não conseguem enxergar, mesmo quando minha mente ainda não compreende totalmente, eu escolho confiar. Eu escolho permanecer receptivo. Eu escolho permanecer disponível para receber. Pai Divino, que o fluxo da prosperidade circule livremente em minha vida, que eu receba sem culpa, que eu prospere sem medo, que eu cresça sem limitações, que eu reconheça minha verdadeira identidade como expressão da abundância. Abençoa minhas finanças, abençoa meus projetos, abençoa meu trabalho, abençoa minhas ideias, abençoa os caminhos pelos quais o bem chegará até mim. Que eu seja um canal aberto para receber e compartilhar. Que eu prospere para servir, que eu prospere para contribuir, que eu prospere para abençoar. Neste instante, eu declaro: o suprimento infinito flui para mim agora. O bem preparado para mim manifesta-se agora. As oportunidades certas aproximam-se agora. As soluções perfeitas revelam-se agora. A abundância divina encontra expressão em minha vida agora. Minha mente recebe novas ideias. Meu coração recebe nova confiança. Meu caminho recebe novas possibilidades. Minha vida recebe novas bênçãos. E minha conta transborda com o bem que me pertence por direito divino. Eu recebo, eu aceito, eu permito, eu confio, eu agradeço. Agradeço pelas oportunidades visíveis. Agradeço pelas oportunidades invisíveis. Agradeço pelas portas abertas. Agradeço pelas portas que ainda estão sendo preparadas. Agradeço pelo suprimento que já está a caminho. Agradeço porque sei que a abundância não é algo distante. Ela é uma realidade que começa dentro de mim. E assim, com gratidão, confiança e paz, eu encerro esta oração, sabendo que tudo está sendo alinhado da maneira perfeita, sabendo que aquilo que é meu encontrará o seu caminho, sabendo que a abundância divina flui em minha direção e através de mim. Assim é, assim está feito, assim se manifesta. Amém. Permaneça em silêncio por alguns instantes. Permaneça nessa sensação de confiança. Permaneça nessa certeza tranquila. Porque algo muito importante aconteceu agora. Você acabou de alimentar uma nova consciência. E toda nova consciência tem o poder de criar uma nova realidade. Agora permaneça por alguns instantes em silêncio, sem pressa, sem ansiedade, sem tentar descobrir como tudo acontecerá. Apenas observe como você se sente neste momento. Observe sua respiração, observe seu coração, observe a energia que existe dentro de você agora. Talvez algo tenha mudado. Talvez exista mais calma, mais confiança, mais esperança. Talvez exista uma sensação difícil de explicar, como se um peso tivesse sido retirado, como se algo tivesse sido reorganizado internamente. E sabe por que isso acontece? Porque toda transformação verdadeira começa dentro. Antes de uma mudança aparecer na conta bancária, ela aparece na consciência. Antes de uma oportunidade se manifestar, ela aparece na expectativa. Antes de uma porta se abrir, ela aparece na fé. Foi exatamente isso que você alimentou durante este vídeo. Uma nova forma de enxergar sua realidade. Uma nova forma de enxergar o dinheiro. Uma nova forma de enxergar a abundância. Durante estes minutos, você deixou de focar apenas naquilo que falta e começou a reconhecer aquilo que está sendo preparado. Você deixou de consultar apenas as circunstâncias e começou a confiar mais na fonte. Você deixou de alimentar a dúvida e começou a fortalecer a expectativa do bem. E essa mudança é mais poderosa do que parece, porque a vida responde à consciência que sustentamos. Aquilo que você fortalece internamente começa a ganhar forma externamente. Por isso, não saia deste vídeo correndo para verificar se algo já aconteceu. Não saia procurando provas imediatas.
Não saia tentando controlar cada detalhe do processo. Apenas permaneça disponível, permaneça receptivo, permaneça aberto, permaneça agradecido, porque quando uma semente é plantada, ela não floresce no mesmo instante. Mas isso não significa que nada esteja acontecendo. Debaixo da superfície existe movimento, existe crescimento, existe preparação, existe vida. Da mesma forma, talvez neste exato momento existam oportunidades sendo alinhadas, pessoas sendo posicionadas, ideias sendo preparadas, portas sendo organizadas, caminhos sendo abertos. Mesmo que você ainda não consiga enxergar, confie no processo, confie no fluxo, confie na fonte, porque aquilo que pertence a você por direito divino não pode passar por você. Aquilo que foi preparado para a sua vida encontrará o caminho. Aquilo que está alinhado com seu bem maior encontrará você. A movimentação já começou, o fluxo já foi ativado. E talvez, muito antes do que imagina, você olhará para trás e perceberá que esta não foi apenas mais uma oração. Foi o início de um novo ciclo, um ciclo de confiança, um ciclo de provisão, um ciclo de prosperidade. Um ciclo onde você finalmente permitiu que a abundância encontrasse espaço para entrar em sua vida. Se você chegou até aqui, existe uma razão, porque a maioria das pessoas começa, mas poucas permanecem até o final. Poucas permitem que a mensagem desça profundamente ao coração. Poucas permanecem tempo suficiente para alimentar uma nova consciência. E se você está aqui agora, talvez seja porque algo dentro de você reconheceu esta mensagem. Talvez seja porque sua alma precisava ouvir estas palavras. Talvez seja porque um novo ciclo realmente está começando. Por isso, antes de encerrar este vídeo, quero convidar você a fazer um último decreto. Um decreto simples, mas extremamente poderoso. Escreva agora nos comentários: minha conta transborda com a abundância divina. Escreva sem pressa. Escreva sentindo cada palavra. Escreva como alguém que está assinando um novo capítulo da própria história. Porque toda vez que você declara conscientemente uma nova verdade, você fortalece essa verdade dentro de si. E quanto mais forte ela se torna internamente, mais espaço ela encontra para se manifestar externamente. Depois de escrever seu comentário, leia também os comentários de outras pessoas. Perceba quantas vidas estão vibrando na mesma intenção. Quantas pessoas estão escolhendo a confiança em vez do medo, a abundância em vez da escassez, a expectativa em vez da preocupação. E se esta oração falou ao seu coração, inscreva-se agora no canal. Porque todos os dias publicamos mensagens, reflexões e orações inspiradas nos princípios de prosperidade, fé e abundância ensinados por Florence Scovel Shinn. Cada vídeo é uma nova oportunidade de fortalecer sua mente, fortalecer sua fé, fortalecer sua consciência de prosperidade. E existe algo que quero pedir a você. Não permita que esta sensação termine quando o vídeo acabar. Leve estas palavras com você. Leve esta confiança com você. Leve esta expectativa com você. Ao acordar amanhã, ao iniciar seu trabalho, ao tomar suas decisões, ao olhar para a sua vida, continue afirmando: minha fonte é infinita. Meu suprimento é constante. Tudo está se movendo a meu favor. Eu recebo o bem preparado para mim, porque aquilo que você repete diariamente começa a construir uma nova realidade. E antes de sair, faça uma última coisa. Escolha outra oração deste canal e continue alimentando essa frequência de prosperidade. Assim como um jardim precisa ser regado continuamente, a consciência também precisa ser fortalecida diariamente. Lembre-se sempre: o dinheiro responde à consciência. As oportunidades respondem à expectativa. A prosperidade responde à abertura. E aquilo que você aceita profundamente dentro de si começa, pouco a pouco, a aparecer diante dos seus olhos. Acredite, confie, permita, receba, porque a abundância não está correndo para longe de você. Ela está procurando um caminho para chegar até você.
E a partir de hoje, você escolheu abrir essa porta. Nos vemos na próxima oração. E que o fluxo infinito da prosperidade acompanhe cada passo da sua jornada.